Senhoras e senhores, autoridades presentes, boa noite. Nesta oportunidade será realizada a sessão solene do dia 25 de novembro de 2022, para a outorga de título honorífico de cidadão guarulhense ao ilustríssimo senhor Patrick Ferreira Moura. Para presidir esta sessão, convidamos o excelentíssimo senhor vereador Geleia Protetor. Sob a proteção de Deus, declaro aberto essa presente sessão de solenidade. Para compor a mesa, convidamos o nosso homenageado, o ilustríssimo senhor Patrick Ferreira Moura. Convidamos também a pastora Roberta Aparecida da Silva Paes Moura. O excelentíssimo senhor missionário José Olímpio, vereador de São Paulo, não pôde comparecer a esta cerimônia, mas mandou um ofício, o qual lerei agora. São Paulo, 25 de novembro de 2022. Com nossos cordiais cumprimentos, informo ao senhor que, por motivo de força maior, de caráter de urgência, não poderei estar presente na data de hoje, a solenidade de entrega de título honorífico de cidadão guarulhense ao senhor Patrick Ferreira Moura. Na expectativa de contar com sua compreensão, felicito o homenageado, esperando que a solenidade seja coberta de êxito. Atenciosamente, missionário José Olímpio. Agradecemos também a presença dos filhos Nicolas Paes de Moura e Rebeca Victória Paes de Moura. Convidamos todos os presentes que puderem para que em pé entoarem o hino nacional e o hino de Guarulhos. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu fundo espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste
Gigante imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos ricos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, dona prata, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, bendiga o verde e ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Sobre o céu desta pátria querida, mais 100 anos de luta e labor, cingem hoje o teu nome, Guarulhos, que se ergueu por seu próprio valor. Chaminés como lanças erguidas nos apontam caminho a seguir, trabalhando, vencendo empecilhos, desfragando o pregão do porvir. Tuas praças são livros abertos, onde lemos futuro de glória. Crispiniano e Bueno fulguram como vultos eternos na história. Que o teu nome em mais um centenário e na língua tupi proclamado seja um hino de paz e esperança, por teu povo feliz entoado. Pequenina nasceste, João Álvares, jesuíta, benzeu-te com fé. Tu és hoje cidade e progresso, uma terra que vence de pé. Eia, pois, guarulhenses, avante, com bravura na luta febril, por São Paulo e por tudo que é nosso, é acima de tudo o Brasil. Neste momento, iremos proceder à leitura do Decreto Legislativo número 12, de 12 de setembro de 2022, que outorgou ao nosso ilustre homenageado o título honorífico de cidadão guarulhense. Tá aqui. Decreto Legislativo número 12 de 2022. Concessão de título honorífico de cidadão guarulhense ao ilustríssimo senhor Patrick Ferreira Moura. A Câmara Municipal de Guarulhos decreta. Artigo 1º. Fica concedido o título honorífico de cidadão guarulhense ao ilustríssimo senhor Patrick Ferreira Moura. Artigo 2º. O pergaminho respectivo será entregue em sessão solene a ser convocada pela Presidência, em data previamente firmada com o homenageado.
Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto legislativo correrão por conta de verbas próprias, consignadas em orçamento, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Guarulhos, em 12 de setembro de 2022. Fausto Miguel Martello, presidente. Boa noite a todos e a todas. Motivo de muita alegria estar aqui com vocês hoje, reunido nessa sessão, no qual é a entrega de um título de uma pessoa que vocês conhecem tão bem como eu. Motivo de muita alegria para mim e tenho certeza para vocês também. Por esse motivo, muitas vezes ficamos até sem falar nesse parlamento de tanta alegria. E olha que eu sou uma pessoa que gosta de falar, principalmente nesse parlamento. Sou uma pessoa que todos os dias estou nessas cadeiras, nessas fileiras, falando bastante. Mas hoje a alegria é tão grande que eu fico sem palavras de estar tendo essa oportunidade de estar com esse amado, meu pastor, meu irmão. Gente, é uma alegria que as palavras acabam não saindo. Só tenho hoje que agradecer a Deus e agradecer o pastor Anderson que está ali, que foi tudo que começou. Pastor, foi a melhor coisa que o senhor fez na minha vida, eu conheci esse homem. É uma alegria muito grande. Então hoje, poder chegar nesse parlamento como cheguei, com 5.834 votos aqui na cidade, e começou naquela 13 de maio, quando eu fui lá, o pastor estava pregando, e eu peguei, pastor, nunca comentei isso com o pastor, nem com a pastora, eu acredito com ninguém, mas aquele dia que o pastor até me convidou, foi o pastor Anderson que me convidou, e eu participei daquele culto na 13 de maio. E eu lá falei, Deus, o pastor estava pregando, falei, Deus, tomo posse da palavra e quero ser o vereador mais votado no meu partido. Isso foi na 13 de maio. E sempre com aquilo, sabe? E Deus sempre falando comigo, e eu falei assim, gente, e sabe, e Deus me honrou. Eu fui o mais votado no meu partido. Só que eu fiquei sempre aquela coisa, né? Gente, como que a gente é ingrato, né? Conseguimos a benção e não voltei mais, né? E daí um dia desse, encontrei o pastor Lucas num programa de TV aqui da cidade, e o pastor acabou falando, e eu não tinha mais, tinha acabado perdendo, e voltou. Tive a oportunidade de voltar, estar próximo desse homem de Deus. Pastor, muito obrigado. Te agradeço, pastora. Muito obrigado. E vocês, muito obrigado. Muita gratidão. Agora, o mestre de cerimônia irá ler a biografia desse amado nosso irmão, pastor Patrick Moura. Patrick Ferreira Moura, nascido no dia 13 de junho de 1987, em Petrópolis, Rio de Janeiro, é casado com Roberta Aparecida da Silva Paes Moura, com quem tem um filho, Lorenzo Paes Moura. É pastor, escritor de diversos livros, conferencista nacional e internacional, ministrou em diversos países do mundo, tais como Estados Unidos, México, Israel, Portugal, França, Inglaterra, Alemanha, Suíça, Bélgica, Espanha, Itália, entre outros. No cenário nacional, já ministrou nas principais igrejas. Conhecido por sua habilidade de pregar o evangelho e a maneira dinâmica com que conduz seus cultos, iniciou ainda jovem seu ministério em sua cidade natal. Entretanto, aos 17 anos, resolveu desbravar o desafio
o desafio do crescimento ministerial, mudando-se para Guarulhos, onde passou a exercer forte liderança e encabeçar grandes eventos dentro do cenário gospel. Criou projetos de assistencialismo, como atendimento aos mais necessitados, com a distribuição de alimentos a moradores de rua, programas de reinclusão social com viciados em drogas, visitas a hospitais e presídios, sem contar com a forte atuação no momento da pandemia, com a distribuição de cestas básicas para as principais comunidades da nossa cidade. Esse jovem pastor engajado em questões sociais hoje é presidente do Instituto Fábrica de Leões, que visa cuidar de 300 crianças em contraturno escolar. Um belo projeto que tem por objetivo o auxílio educacional de crianças. Esse belo projeto ainda tem por objetivo oferecer cursos profissionalizantes aos jovens e treinamento e reintegração no mercado de trabalho aos pais. Além do seu engajamento social, Patrick Ferreira Moura exerce liderança na igreja, influenciando, mais conhecida em nossa cidade como Influ Church, uma grande comunidade evangélica que hoje possui mais de 2.000 membros dentro da cidade de Guarulhos. Uma igreja que se destaca no cenário como uma das igrejas evangélicas que mais crescem dentro do estado de São Paulo. Por todo este vasto currículo de serviços prestados à sociedade guarulhense, através de sua atuação em busca de levar a todos o Evangelho e os ensinamentos de Jesus, exercendo seu trabalho de forma ímpar, com total dedicação, zelo e responsabilidade, sendo para Guarulhos um grande colaborador, consideramos justa e necessária a presente homenagem e outorga deste título. Procedemos neste momento solene à entrega do referido título honorífico de cidadão guarulhense ao ilustríssimo senhor Patrick Ferreira Moura. Convido o ilustríssimo senhor Patrick Ferreira Moura para fazer uso da palavra. Senhoras e senhores, boa noite. Eu quero tributar honras ao nome de Cristo, pela vida de cada insígnia autoridade que está nesse lugar, sejam elas municipais, estaduais, sejam elas episcopais. Quero agradecer a Deus pela vida do ilustríssimo vereador Geleia, que tem desenvolvido dentro dessa cidade um trabalho ímpar e, por conta disso, conseguiu chegar onde chegou e tem cumprido com tudo aquilo que prometeu e que disse em seu plano de governo. Ressaltar, a alegria que essa cidade tem em receber agora o primeiro hospital veterinário. Em toda a história da cidade ninguém tinha conseguido tal feito e, através da empunhadura de suas mãos, isso tem acontecido nessa cidade, motivo de eu parabenizá-lo. Quero louvar a Deus pela vida de cada pastor, cada líder, cada servo do Senhor que está aqui nessa casa hoje. Quero tributar honras ao nome de Cristo, pela vida da minha esposa, que está aqui nessa mesa, que Deus possa, em Cristo, abençoá-la. Difícil não se emocionar aqui hoje. Estou muito feliz de estar aqui. Louvar a Deus pela vida da Cris, que com tanto carinho tem nos assessorado durante todo esse tempo, com tanto amor e com tanta dedicação, tem cuidado tanto da gente e nos constrange com tamanho amor. Cris, pelo dia inteiro hoje, me ligou me perguntando toda hora: "Tá nervoso, pastor? Tá nervoso, pastor?" E eu incessantemente dizia a ela que não, mas confesso que ao chegar aqui as nossas pernas tremem, a gente fica realmente constrangido. Não poderia começar essa noite ou as poucas palavras que tenho sem dizer
que ao Senhor seja dada toda a glória. Me constranjo diante da grandeza do Senhor. De fato, me constranjo porque sei que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Há pessoas que estão sentadas aqui no meio desse povo, que são muito importantes na minha vida. Gente que faz com que esse título ele possa ter chegado até as minhas mãos, e eu quero louvar a Deus por cada uma delas. Eu, quando fiz a lista de pessoas que nós convidamos, tive até que pedir que algumas pessoas não viessem, por causa do corte que teve na Câmara, do número de pessoas, mas convidei pessoas que faziam parte realmente da minha vida. Quis convidar pessoas que realmente eu amo e que teriam um significado ímpar dentro da minha história. Dentre eles tem um casal muito especial, que eu sei que nenhum de vocês aqui, a não ser a minha esposa, conhece, que é o Zé e Elisângela, que estão ali atrás, e eu fiz questão de convidá-los. Eu acho que vocês não devem saber disso, mas antes de fazer a leitura do discurso que eu escrevi, porque eu imaginei que eu ia perder tudo se eu não escrevesse, e escrevi, diga-se de passagem, pouco antes de chegar aqui, mas quando eu convidei o Zé e a Elisângela, o Zé me disse: cara, eu estou muito honrado de estar aqui, e eu preciso estar honrado de estar aqui. Eu costumo dizer que quem não tem gratidão também não tem caráter. Eu me lembro que quando eu tinha 16 anos de idade, eu cheguei em São Paulo e eu orei por uma mulher que foi curada. Ela estava no estágio terminal de câncer, e Deus usou a minha vida para que ela fosse curada daquele câncer. Então ela me perguntou o que eu queria, qual era o meu sonho, que ela queria realizar esse meu sonho. E aí eu disse para ela que eu queria uma Bíblia de estudos. Eu não sabia o que pedir, nunca fui muito bom nessa arte. Eu disse a ela que eu queria uma Bíblia de estudos. Então ela mandou que um dos obreiros da igreja sondasse e descobrisse algo maior que ela pudesse de fato me dar. E ela descobriu que eu sonhava em ter um CD de pregação. Na época ainda existia CD. E ela me chamou e disse: olha, eu vou pagar o seu CD, pode ir até a gravadora, escolhe a gravadora que eu vou pagar. E eu fui lá na Filadélfia Produções, que na época era a maior gravadora de todas as gravadoras. O pastor Marco Feliciano, na época, gravava lá, e eu tinha um sonho, né, de um dia me aproximar. E eu cheguei para conversar com o Zé, e ele me recebeu com tanto amor, e ele me marcou um dia. Ele disse: olha, vamos tirar fotos para a capa do CD. E ele me disse: vem com a sua melhor roupa. E eu fui lá. E quando eu cheguei na gravadora, o Zé está me esperando, e ele disse: mano, eu não falei para você vir com a sua melhor roupa? Eu disse: mas eu tô com a minha melhor roupa. E o Zé disse: mas você não tem terno? Eu digo: não tenho terno ainda. E ele me emprestou um terno dele, um jaquetão. Se você ver a capa do meu CD, estou com o terno do Zé. Arrumou um microfone lá na Conde de Sazerdas. Eu segurei o microfone, e ele e a Elisângela tiraram um monte de fotos e produziram a primeira capa do CD que eu recebi. E quando eu fiquei sabendo do título que recebi, eu fiquei pensando em muitas pessoas que participaram da minha história, e resolvi, dentre elas, reconhecer o Zé. Por isso que eu fiz questão de convidá-lo, e eu me sinto muito feliz de tê-los aqui. Nós vivemos coisas muito lindas na nossa vida. Eu louvo a Deus por tê-los aqui. Louvo a Deus por cada pastor do nosso ministério. Viu o pastor Lucas chegando aqui, Deus abençoe. Quero louvar a Deus pela vida do apóstolo Felipe. O Senhor veio mesmo. O Senhor está pela metade, meu apóstolo, mas está lindo. Deus abençoe. Louvar a Deus pela vida dos pastores da nossa casa. Seria injusto se falasse de cada um deles, mas estou vendo meus presbíteros e pastores aqui nesse lugar. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão aqui, e vocês estão me fazendo me sentir muito especial. Pastor Ronaldinho, Deus abençoe, meu amigo, em nome de Jesus. Escrevi algumas palavras e quero tentar compartilhar com vocês. Há um célebre discurso de Martin Luther King Jr., em que esse grande pastor e estadista dizia: I have a dream. Vivendo a realidade de uma guerra, com a mente no futuro, Luther King parecia, de maneira profética, enxergar a queda das barreiras raciais nos Estados Unidos e, consequentemente, no mundo. Os anos se passaram e o sonho de Luther King se tornou realidade. A minha palavra
começa citando Luther King, pois em seu discurso inesquecível ele dizia: eu tive um sonho. Existem coisas que eu vivo hoje que, com toda a humildade do mundo, nem nos melhores dias dos meus sonhos eu tive a possibilidade de enxergar. A realização dessa noite é uma delas. Eu costumo dizer que nós não temos tudo o que sonhamos, mas também temos coisas que nunca sonhamos um dia em ter. Uso esse trocadilho e faço questão de explicá-lo. À medida que crescemos na vida, os nossos sonhos crescem também. Eu, quando comecei a ter uma igreja, sonhava em um espaço para 200 pessoas. O dia que 200 pessoas entraram na igreja, passei a sonhar em um espaço para 500 pessoas. E isso era muito grande diante da minha realidade. Quando lotei um espaço de 500 pessoas, fizemos a grande loucura de ir para um espaço de 2.500 pessoas, como o espaço que temos hoje. Eu, quando comecei com 200 pessoas, 200 lugares era o tamanho do meu sonho. Hoje, de fato, me pego sonhando de vez em quando em um espaço onde caberão mais de 10.000 pessoas sentadas. Hoje, nesse trocadilho, explico ele através dessa experiência. Eu não tenho ainda tudo que sonho. Afinal, estou sonhando com um lugar de 10.000 pessoas. Mas nem nos melhores dias dos meus sonhos, sonhei em ter tudo o que de fato tenho hoje. Deixe-me me explicar o porquê talvez era difícil demais para mim sonhar em ter tudo o que tenho hoje. Eu sou filho primogênito de um casal que engravidou precocemente. Minha mãe me concebeu e eu preciso parar e dizer que amo demais a minha mãe, que com certeza está assistindo essa moção no dia de hoje. Minha mãe me concebeu quando ela ainda tinha 16 anos de idade. A imaturidade e muitos acontecimentos trágicos fizeram com que os meus pais me deixassem aos cuidados da minha avó e do meu avô. Preciso parar novamente para louvar a Deus pela vida da minha avó, que com certeza também está assistindo nesse momento, ou pelo menos vai assistir essa minha fala. De maneira pronta, assumiram com maestria a missão de me criarem, dentro de um lar simples, porém com muitos princípios de afeto, que aprendi a palavra de Deus, o senso de honestidade e a reconhecer que tudo o que acontece em nossas vidas está sob o controle total de Deus. Meu avô, que não está mais entre nós, se tornou para mim o maior herói da minha vida. Como eu queria que ele estivesse aqui hoje. Guardo dele as melhores recordações da minha vida e desejo ardentemente ser para minha esposa o marido justo que o vi sendo para minha avó. Desejo ser para os meus filhos o pai inesquecível que ele foi para mim, que ele foi para minha mãe e que ele foi para os meus tios. Queria que ele estivesse aqui para que ele visse que as orações que ele fazia ajoelhado naquela sala da minha casa se tornaram realidade. Lembro-me de vê-lo orando 3, 4, 5 horas diárias e em lágrimas pedindo a Deus que eu e os meus tios pudéssemos conhecer a Jesus e amar a Jesus da mesma forma que ele amava e servia. Tenho a recordação de entrar pela porta da sala da minha casa e ouvi-lo dizendo que eu seria um grande pregador. Ele nunca me viu pregando, nenhum sermão sequer, mas aqui deixo uma observação, já que o assunto central do meu discurso é o sonho. Podem matar o sonhador, mas jamais matarão o seu sonho. Sei que hoje eu sou o resultado dos sonhos do meu avô. Comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Aos 16 anos, comecei a pregar o Evangelho. Em pouco tempo já tinha pregado em quase todas as igrejas da minha cidade, em muitas igrejas do estado do Rio de Janeiro. Lembro-me de deslumbrar em São Paulo um lugar de crescimento. Dos meus 17 para os meus 18 anos, cheguei na cidade de Guarulhos, onde tudo aconteceu muito rápido. Tão rápido que parece que eu estava
sonhando. Olha eu aqui novamente, ressaltando a palavra sonho. Voltando ao discurso, em pouco tempo, eu já tinha rodado tantos países que sequer sei citar. Aqui tive o privilégio de pregar em todos os estados dessa nação e em tantas cidades que não conseguiria anotar, nem sequer em dias, se pudesse escrever dentro desse discurso. Como diriam os jovens do tempo presente, a favela venceu. Entretanto, na mesma velocidade que eu conheci o mais alto lugar do pódio, também amarguei o mais profundo lugar do poço. No mesmo monte em que subi, aqui perto, o Monte do Cocaia, para agradecer a Deus pelas maiores vitórias que Ele tinha dado em minha vida, também subi em 2010 para pedir a Deus a morte. Eu não queria fazer deste um discurso trágico, mas eu preciso mostrar que até mesmo os maiores sonhadores vivem os seus pesadelos. Sim, embora envergonhado, preciso assumir que eu estava lá, no Monte do Cocaia, pedindo a Deus que me levasse, bombardeado por muitos que me aplaudiam na época do meu auge, massacrado por um monte de pessoas que sequer se preocupavam em saber o que de fato tinha acontecido. Resolvi me calar, apenas me calei. Mas dentro de mim trilhei um monte de rotas de fuga. Ontem mesmo, falando na tribuna da nossa igreja, falava sobre a diferença entre propósito e entre as escolhas da nossa vida. Ontem, enquanto falava em nossa igreja, tive a oportunidade de falar a diferença entre propósito e projeto. Usei a Moisés e disse que o propósito de Deus é que ele fosse um libertador dentro do Egito. Mas o projeto de Moisés foi fugir para dentro do deserto. Assim como Moisés, eu também trilhei, nos momentos mais difíceis da minha vida, rotas de fuga. Pensei em fugir para muitos lados. Pensei em fugir para muitos lugares. Do fundo do poço, me lembrei da fazenda. Como sei que muitas pessoas que nos assistem hoje não conhecem a Bíblia Sagrada, a fazenda é utilizado na Bíblia Sagrada na parábola do filho pródigo, em que a Bíblia ilustra um lugar, a fazenda, como o reino de Deus, e chama para o meio dessa fazenda 2 filhos, dizendo que o filho menor resolve vislumbrar e deslumbrar uma vida distante do próprio Deus. Então, usando a figura da fazenda, que é o reino de Deus, do filho pródigo, aquele que sai de casa, e do pai daquele filho, que na parábola não é nada mais, nada menos do que Deus, resolvi fugir. Tentei, na verdade, fugir. Resolvi me afastar de tudo aquilo que me conectava a Deus. Tentei fugir do meu ministério. Projetei sair da cidade. Imaginei uma vida sem Deus por perto. Entretanto, quando me vi no fundo do poço, me lembrei do carinho do meu pai. Me lembrei da segurança que aquela fazenda me trazia. E resolvi voltar para casa. Com um discurso: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno de sequer ser um dos jornaleiros da tua casa. Eu voltei. De fato, não voltei para pregar, não voltei para assumir a igreja, não voltei para continuar o meu ministério. Só queria ser um dos jornaleiros. A proposta é: me aceita para ficar no banco de trás, me aceita para ficar em um local escondido. A proposta era: me aceite para que eu seja apenas um jornaleiro dessa fazenda. Entretanto, voltando para essa fazenda com um discurso de arrependimento, encontrei um pai assentado no alpendre da fazenda. Preciso parar o discurso porque o nosso prefeito chegou aqui nesse salão. Meu prefeito, Deus abençoe, o senhor me honra demais com a sua presença nesse lugar. Vocês podem aplaudir a Deus pela vida do nosso prefeito. Que honra.
voltando para a fazenda, arrebentado, distante de tudo aquilo que me prendia, sujo, arrebentado por muitas pessoas, sendo apedrejado por aqueles que um dia me chamavam de irmão, encontrei um pai, pasmem, que me deixou assombrado com o seu amor. Encontrei um pai que me esperava com um anel para colocar em meu dedo, restituindo a minha autoridade. Me esperava com uma roupa nova, a fim de que as pessoas não conseguissem ver o quão maltrapilho fiquei quando estive distante de sua presença. Quando voltei para a fazenda, me encontrei com um pai que me esperava com sandálias, que me esperava com um banho de sua graça e com o seu grande amor e misericórdia. Dentro dessa fazenda, também me encontrei com o meu irmão, com irmãos que me diziam, este teu filho. Não me consideravam mais seus irmãos, afinal, eu havia abandonado o aconchego do meu lar. Me encontrei com irmãos que não se alegraram com a minha vinda. Me encontrei com irmãos que não se alegravam com a minha volta. Mas já agora conhecia como era a vida distante desse pai. E posso testemunhar do alto deste cenário, que uma vida sem esse pai não é vida, que é sobrevivência e não vivência. Voltando para a fazenda, me encontrei com esse pai amoroso. Dos discursos de que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, protagonizei essa realidade. Há quem diga que só conhece o valor da água quem sentiu sede. Só sabe o valor de um abraço quem já se sentiu só. Só sabe o valor de uma família quem distante dela ficou um dia. Só sabe o valor da misericórdia de Deus quem conheceu o pecado. De fato, as mensagens de misericórdia que saíam da minha boca agora tinham outro peso. Afinal, eu pregava não apenas daquilo que conheci através da leitura, mas passei a pregar aquilo que vivi na minha vida. Conhecer a glória da segunda casa se tornou na minha vida não apenas um discurso que eu falava por ter lido Ageu 2:9, por conhecer a história de Israel, mas falar sobre a glória da segunda casa agora se tornava um discurso da minha própria vida. E eu confesso a vocês que, embora eu deseje a vocês todo o sucesso do mundo, não desejo a vocês a glória da segunda casa. Talvez isso lhes assuste, porque parece que desejar a glória da segunda casa seja algo glorioso, e eu desejo que vocês nunca vivam a glória da segunda casa, porque a primeira casa não precisa cair. Não precisa cair desde que sejamos fiéis a Deus. A primeira casa não precisa cair desde que não saiamos de sua presença. Eu sou um alvo da glória da segunda casa, mas eu desejo que a primeira casa de vocês nunca caia. Eu desejo que a intimidade entre vocês e Deus nunca seja rompida pelo desejo do pecado. Eu desejo que a vida entre vocês e o céu nunca seja separada pelo desejo de conhecer o que está além da porteira dessa fazenda. Porque, embora seja vislumbrante, confesso-lhes, não vale a pena. Uma vida distante do Pai, distante da segurança da fazenda, ela nunca valerá a pena. Estava eu voltando para casa e confesso, vivendo agora na íntegra de fato o que era a glória da segunda casa. Eu não merecia, mas Ele me constrangeu com o seu amor. Eu não merecia, mas Ele me devolveu o seu anel de autoridade. Eu não merecia, mas Ele colocou uma sandália nos meus pés a fim de que eu não fosse confundido com os escravos. Eu não merecia, mas Ele me deu um banho de sua graça e colocou em mim as suas roupas novas. De volta à sua casa, sentado à sua mesa, confesso que queria ficar apenas escondido, mas os projetos dele para mim eram muito diferentes. Do lugar onde eu queria fugir, a cidade de Guarulhos, do lugar onde eu não queria ficar, Ele me cercou. Ele não me cercou com muros, Ele não me cercou com correntes, Ele não me cercou com uma prisão, mas Ele me cercou com o seu amor, me cercou de perdão, me cercou com amigos, agora sim, amigos de verdade, me cercou com um ar fantástico, me cercou de líderes tão grandes, que fizeram com que o meu projeto de ficar escondido se tornasse uma realidade impossível. Assim como o pacto que Miriam fez com Deus, dizendo: Senhor,
eu vou esconder esse menino. Eu fiz esse pacto com Deus, quero permanecer aqui escondido. Mas o texto de Êxodo, capítulo de número 2, diz que o menino cresceu tanto, que não pôde mais ficar escondido. Isso aconteceu comigo. Ao lado de líderes tão grandes, ao lado de pastores tão grandes, foi impossível me manter escondido. Afinal, o esconderijo se tornou pequeno, as paredes começaram a serem quebradas, o lugar começou a ficar lotado e ficou impossível com que nossa igreja não se tornasse notada dentro dessa cidade. Eu quero, no dia de hoje, dizer que a nossa igreja, ela se tornou tão grande que seria impossível continuar com o projeto de se manter escondido. Hoje nós somos uma das igrejas que mais crescem no estado de São Paulo. O tema do meu discurso é o sonho, usando Martin Luther King, que eu sei que é um dos heróis do nosso prefeito. Eu comecei esse discurso, mas eu preciso, antes de terminá-lo, dizer que se sonha só é apenas um sonho. Mas o sonho que se sonha junto, ele pode se tornar realidade. Hoje eu me alegro demais, Deus sabe, eu me alegro muito com esse título, mas eu resolvo do alto dessa tribuna dividi-lo. Eu resolvo dividi-lo com cada pastor e com cada líder da nossa igreja. Eu resolvo dividi-lo com cada pessoa que ouviu muitas coisas ao meu respeito, mas resolveram me julgar com as suas próprias experiências em vez de julgarem com aquilo que ouviam falar a respeito da minha vida. Eu divido esse sonho com a minha querida esposa, que carrega hoje em sua barriga mais um filho que no mês de maio vai nascê-lo. Eu quero louvar a Deus, meu amor, porque nós sabemos em quantos lugares dessa cidade nós entramos e saímos envergonhados. Quantas vezes decidimos não comer sequer nas padarias dessa cidade, por tememos o que poderia acontecer. Eu louvo a Deus porque fazem 13 anos que, embora as lutas sejam muito grandes, o Senhor tem mostrado que Ele é um Deus de misericórdia e tem estado sobre a nossa vida. Eu te agradeço, meu amor, porque todas as vezes que eu pensei em fugir, você não permitiu que isso acontecesse. Te agradeço porque todas as vezes que pensei em fechar com a igreja, você me disse que era o projeto de Deus. E hoje nós vivemos a realidade daquilo que Deus tem feito em nosso meio. Eu louvo a Deus, meu amor, por tê-la em minha vida. Eu resolvo dividir esse título hoje com os meus amigos. Eu resolvo dividir esse título hoje com a minha família. Resolvo dividi-lo com a minha avó, que esses dias eu recebi uma foto que mexeu com o meu coração. Enquanto eu pregava em um culto pela internet, a minha tia fotografou a minha avó de joelhos, intercedendo por esse culto. Eu chorei demais. Chorei pedindo a Deus que mantenha ela, se possível, pela vida inteira viva, porque eu sei que, apesar da idade, a minha avó sustenta muitas coisas que se mantêm de pé em minha vida. Resolvo dividir esse título com a minha família, que comigo apanhou, mas sempre esteve do meu lado. Lembro da minha mãe me ligando e dizendo: meu filho, não fica aí, você tem família, você não precisa passar por isso. Lembro-me dos meus tios desesperados por aquilo que as coisas que me circulavam estavam acontecendo na minha vida, querendo que eu voltasse à minha cidade. Divido esse título hoje com cada membro da nossa igreja que tem apostado naquele lugar. Termino esse discurso com duas palavras. A primeira delas é pedindo a vocês que vocês nunca parem de sonhar. Mesmo que alguém diga para vocês que vocês não são dignos e que jamais conseguirão alcançar alguma coisa, não deixe que mãos humanas parem a história que apenas o dedo de Deus pode parar. Termino parafraseando e deixando um texto que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos em Roma, no capítulo de número 8, versículo de número 33 ao versículo de número 39, quando Paulo diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus quem os justifica,
Quem os condenará? Se é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou? Ou qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, a perseguição ou a fome, a nudez ou o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, e nem as coisas do porvir, nem os poderes e nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Comecei esse discurso dizendo que ao Senhor seja dada toda a glória. E termino esse discurso dizendo que nem nos melhores dias dos meus sonhos eu imaginava que Deus poderia dar cabo ou dar outro rumo à nossa história. Que o Senhor possa ser glorificado nesse lugar. O Deus que enxergou o que eu jamais enxergaria. Na reunião de líderes ontem da nossa igreja, eu disse que a mente de Deus ela é insondável. Porque eu mesmo jamais me escolheria, mas Ele me escolheu. E eu sei que a escolha de Deus me trouxe até esse lugar. Eu sei que se não fosse o Senhor, nada do que está acontecendo, de fato, aconteceria. Eu louvo a Deus por estar aqui hoje. Eu louvo a Deus pelo privilégio desse título. Louvo a Deus por cada pessoa que está aqui, pelos muitos que eu tive que pedir que não viessem, porque foram diminuídos os números aqui nesse auditório, mas eu sei que estão nos assistindo ou nos assistirão pela internet. Agradeço a Deus pela vida do vereador Geleia, por toda a Câmara dessa cidade que aprovou esse decreto. Deus abençoe. Eu nunca vou me esquecer disso que foi feito pela minha vida. Como eu disse, quem não tem gratidão não tem caráter. Eu espero ter gratidão sempre. Louvo a Deus pela vida do nosso prefeito. Deus abençoe, prefeito, a sua vida em nome de Jesus. Eu tenho tido o privilégio de me assentar à mesa com o Senhor, e eu louvo a Deus por saber que Deus tem preparado nessa cidade um homem que teme ao Senhor e que prega com tanta autoridade a palavra, para ser a autoridade dentro desse lugar. Peço licença àqueles que nos assistem pela TV dessa cidade, mas eu não poderia terminar esse discurso sem orar por essa cidade, sem orar pelas autoridades que o Senhor constituiu nesse lugar. Então eu queria pedir a você que, se você pudesse, você se colocasse de pé para nós intercedermos pela cidade de Guarulhos, pelo estado de São Paulo, em o nome de Jesus. Vamos orar? Pai, é no nome de Jesus que nós entramos diante da Tua presença. Enquanto uns confiam em carros e outros em cavalos, nós confiamos no Senhor que fez os céus e a terra. Ao Senhor seja dada toda a honra e toda a glória. Louvores e ações de graça sejam dados perpetuamente ao Senhor. Meu Pai, eu quero lhe agradecer essa noite pelo título que chega em minhas mãos, mas eu quero tributar toda a glória ao Senhor. Eu tenho pedido em minhas orações que o crescimento de nossa igreja e tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida não se torne uma arma de defesa e de ataque. Eu tenho pedido que todo esse crescimento não seja para nossa vaidade, mas que a cada dia que crescemos mais, possamos diminuir mais em Tua presença e Te servir mais. Eu quero abençoar a cada autoridade constituída dentro da cidade de Guarulhos. Eu quero abençoar esta Câmara de onde tramitam as leis que regem o crescimento dessa cidade. Eu quero, Deus, Te agradecer por cada vereador. Eu quero lhe agradecer, ó Deus, por cada autoridade que há nessa cidade. Eu abençoo o prefeito, eu abençoo cada secretário. Nós abençoamos, ó Deus, as autoridades constituídas pelo Senhor na cidade de Guarulhos e profetizamos que a Tua justiça há de governar esse lugar.
É a tua palavra que diz que quando um justo governa, o teu povo se alegra. E nós pedimos a tua bênção sobre este lugar. Profetizamos cura. Impedimos, ó Deus, o crescimento desta pandemia que ameaça voltar na cidade de Guarulhos. Nós repreendemos o coronavírus e pedimos ao Senhor que uma unção de cura venha sobre este lugar. Nós abençoamos a cada igreja dessa cidade. Nós profetizamos do alto desse lugar que sejam fechadas as bocas de fumo dessa cidade. Nós profetizamos do alto desse lugar que sejam esvaziados, ó Deus, os centros, meu Pai querido, de reabilitações dessa cidade, porque haverá cura nesse lugar. Nós te pedimos que haja cura sobre a depressão. Nós te pedimos, ó Deus, que haja um avivamento sobre essa cidade. Eu abençoo como um pastor nessa cidade, a cada igreja nesse lugar. Eu abençoo a cada pessoa, seja ela evangélica, católica, espírita, cada pessoa nessa cidade, independente do seu credo religioso. Eu abençoo profetizando prosperidade. Abençoo os empresários, abençoo as empresas, abençoo, meu Pai, as pessoas que trabalham nesse lugar. Eu profetizo um crescimento, um avivamento e a prosperidade sobre Guarulhos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe Guarulhos e que o Senhor seja conosco para todos sempre. Em nome de Jesus. Convidamos agora o excelentíssimo senhor professor Jesus, vice-prefeito de Guarulhos e secretário de Cultura, para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Para nós é um prazer imenso estarmos aqui nessa noite. Eu quero agradecer o convite do vereador Geleia, sua assessoria e do pastor. Deus abençoe. Para nós é um prazer enorme estarmos aqui. Eu quero dizer, vereador Geleia, quero parabenizá-lo pela sensibilidade de propor essa propositura ao pastor Patrick Moura. Dizer ao Senhor que o Senhor foi muito feliz, porque sabemos do trabalho de relevância que o senhor, pastor, tem feito em nosso município. Então Deus abençoe, vereador Geleia, pelo seu trabalho aqui no município de Guarulhos. Cumprimentar a pastora Roberta. Deus abençoe, minha amiga. Parabéns pelo bebê, pela família linda. Deus te abençoe. Pastor Patrick, para nós é um prazer enorme estarmos aqui nessa noite. É uma honra e eu quero parabenizá-lo. Que Deus continue lhe abençoando abundantemente. Eu sei que não é fácil, mas Deus tem lhe dado graça. Cumprimentar todos os amigos aqui nessa noite, os irmãos da igreja, parceiros. Para nós é um prazer enorme. Adriana, o Beto que está ali, Deus abençoe vocês. Eu pensei o que diria o Senhor essa noite. E Deus colocou uma palavra em meu coração, pastor, bem rapidamente, em 2 minutos, Marcos capítulo 4, que fala exatamente da parábola do semeador. E sabemos, uma palavra bastante conhecida, que o semeador saiu a semear. E quando eu li esta palavra, nós podemos observar que o semeador, quando ele começa a semear, ele sai semeando em algumas terras. E se nós observarmos aqui, fala que caiu junto ao caminho, vieram aves do céu e comeram. Outras caiu sob pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo porque não tinha terra profunda. Saindo do sol, queimou, porque não tinha raiz, e secou. Outras caiu entre espinhos, crescendo os espinhos sufocaram e não deram fruto. Mas outras caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. Um produziu 30, e outro 60, e outro 100. O que eu quero dizer para o senhor nessa noite, pastor, que o semeador, ele saiu a semear. Veja que o problema não está com o semeador e nem está com a semente. O problema está com o solo, com a terra. Eu sei que algumas vezes em nossa vida, muitas vezes saímos, o senhor na função de pastor saiu a semear. E quantas vezes talvez se frustrou por algum problema. Mas nesta noite eu venho dizer para o senhor, continue semeando.
Jesus é difícil, como o Senhor falou aqui agora, talvez marcas nas nossas vidas que realmente nós pensamos até em parar. Essa semana, acho que ontem eu falava com o Mateus, eu falei, Mateus, por que Deus permite algumas coisas em nossas vidas? Nós no carro dirigindo, eu falando, e ele falou, talvez Deus permite para que possamos ter sensibilidade para ajudar outras pessoas. Então que Deus possa lhe abençoar, não pare, não desista, continue semeando. Jesus é difícil, mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor. O problema não está no semeador e nem na semente, está no solo. Eu quero dizer para o Senhor vai continuar semeando. E hoje o Senhor está colhendo um fruto. É o título de cidadão guarulhense. Jesus, o que é isso? Talvez não seja grande coisa, mas eu quero dizer para o Senhor, é muito importante sim, é um reconhecimento pelo trabalho que o Senhor tem feito em nosso município. Uns 30, outros 60 e outros 100. O que eu quero dizer para o Senhor, Ele não parou de semear, então continue. Aqui talvez tenha 30, 60 ou 100, mas isto é fruto do teu trabalho. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Geleia, parabéns mais uma vez também pela sensibilidade, tá? Pelo trabalho, Deus abençoe. Pastor Patrick, Deus abençoe. Pastora Roberta, Deus abençoe. Deus abençoe a todos. E Jesus, irmãos, ele chegou um pouco atrasado, mas Jesus chega no final para abençoar. Então, recebam a bênção de Jesus. Deus abençoe. Convidamos a pastora Roberta Aparecida da Silva Paz Moura para realizar uma oração. Falei que eu nem queria aparecer. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Eu tenho que antes dizer que eu estou muito feliz. Parabéns, meu amor. Você merece. Porque eu sei o homem incrível que você é. Tê-lo ao meu lado é a maior dádiva que Deus me deu. Muito obrigada. Você que ama o pastor, você pode estender as suas mãos. Deseje tudo de melhor para ele. Amém? Vamos nos colocar de pé. Pai, nós queremos te agradecer. Porque tudo que acontece, Pai, vem de Ti. E nós queremos dizer, Senhor, que tudo também é para Ti. Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pela vida, Senhor, do Teu Filho. Meu Deus, obrigado porque o Senhor plantou esse presente nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem usado nessa cidade de maneira tão especial, de maneira tão incrível, Senhor. Tem impactado tantas vidas. E eu lhe peço hoje, Pai, impacta a vida dele. Ele dá tanto a tantas pessoas. E eu quero lhe pedir, Senhor, hoje uma bênção especial a ele. Abençoa o teu filho. Senhor, em o nome de Jesus, multiplica os dons dele, multiplica a força dele, multiplica a graça dele, multiplica, Senhor, em nome de Jesus, a intrepidez dele, a ousadia. O usa de maneira, Pai, eu lhe peço, sobrenatural. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor tem nos dado tanto, Senhor, e nós queremos te devolver nessa noite, Pai, tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo o que o Senhor tem realizado. Meu Deus, que seja um marco de um novo tempo. O Senhor prometeu isso a ele e eu peço, concretiza, meu Deus. Em o nome de Jesus, blinda o teu filho, blinda o coração, blinda a mente, os olhos e os ouvidos, para que ele possa continuar, Senhor, semeando a tua palavra, Pai, para que ele possa, Senhor, continuar do alto da cabeça
cabeça revestido até a planta dos pés, que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, meu amor, e que nunca falte óleo sobre a tua cabeça, em o nome do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. E graças a Deus. Neste momento, quero agradecer primeiramente a Deus. Quero agradecer a todos vocês que estão presentes. Quero agradecer Jesus, nosso parceiro, o vice-prefeito da cidade. Até 2 anos, né? Daqui 2 anos vai ser o prefeito da cidade. Quero agradecer a pastora Roberta. E não poderia agradecer meu amado, meu irmão, meu amigo, pastor Patrick Moura. Gente, quero agradecer todos os funcionários dessa casa presente, né? O pessoal da cerimonial que nos acompanha, assessorias, né? E declaro encerrada essa sessão solene.